Glória a Deus. Bom dia. Não está feliz? Diga amém. Eu quero te convidar você a ficar de pé de uma maneira bem animada. Aleluia. O Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Eu quero ler um salmo com você, um salmo tão conhecido. Às vezes você vai nos lugares, está lá a Bíblia aberta com esse salmo. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu quero que você creia muito e nessa manhã diga no seu coração esse versículo 6, porque eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sua mão, consagre ao Senhor esta manhã. Tão bom nós podermos estar na presença, desfrutarmos, estarmos juntos diante na casa do Senhor para adorá-lo, exaltá-lo, bendizer o nome do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel. Esse é um dia diferente para o mundo, é um dia diferente para nós. Nós podemos ver o Senhor como nunca antes, mas Ele continua sendo fiel, gracioso, amoroso, bondoso. Diga o que você precisa nessa manhã, onde para Ele, consagre-se ao Senhor, exalte a Ele, abre o seu coração para receber mais dEle. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos. Tu és exaltado, Tu és coroado, Tu és Rei, Jesus. E nós tributamos louvores a Ti, os mais altos louvores. Dentro do nosso interior flui naturalmente a Tua fidelidade, porque nós temos visto na nossa vida o Teu suprimento, o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua voz. Em meio a trevas, a intranquilidade, a medos, mas nós ouvimos a Tua voz, e nós sabemos, nós podemos confiar nela. Quando o mundo todo está perdido, não sabe para onde vai, nós podemos em Ti caminhar, porque nós conhecemos o nosso Mestre, nós conhecemos o nosso guia, nós sabemos que Ele é fiel e nos conduz em triunfo a águas tranquilas. Por isso nessa manhã, fala conosco, nos toque, nos leve, revela-se a nós mais e mais, Senhor, porque nós queremos ansiar por Ti, ó Pai. Nós queremos amar o Senhor, e até esse desejo vem do Senhor. Por isso nos colocamos diante da Tua mão poderosa. Flui nesse lugar. Senhor, eu quero declarar na vida de cada pessoa que chegou aqui nesta manhã, eles não sairão daqui da mesma forma, nós não sairemos daqui igual. Se é um milagre que essa pessoa precisa, o Senhor está tocando, está curando, está operando nesse culto em nome de Jesus. Oh Espírito, Senhor, nós queremos também nos colocar, nos curvar diante do Senhor, para esse momento, essa 1 hora, 1h30, tire de nós toda ansiedade, toda inquietude, todo pensamento em coisas que não são o Senhor nesse tempo, mas dá-nos, Pai, nós queremos colocar e empenhar o nosso coração focado no Senhor, para Te adorar, para Te exaltar, para tributar louvores ao Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno. Eu quero que você comece esse tempo, que você consagra ao Senhor, que você oferta ao Senhor, dizendo com a sua boca, exaltando, aumente o som da sua voz, oferte ao Senhor palavras, diga a Ele: Te exaltamos, Senhor, Te exaltamos. Libere cânticos espirituais da sua boca, diga a Ele algo nesta manhã, consagre ao Senhor o seu corpo, a sua voz, a sua alma.
tudo que há em ti. Bendiga o Senhor, bendiga o Senhor, agradeça Ele por todos os feitos. Oh Espírito de Deus, nós te exaltamos, Pai. Declare isso. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Declare mais uma vez, só para te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Uma mesa preparada para mim, a presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Aleluia. É assim que lutamos a nossa guerra, Senhor. Com mãos levantadas, nossas mãos levantadas para Ti. Sinal de rendição, um sinal que o Senhor governa, que o Senhor nos protege. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós lutamos com armas de fé, declaramos as nossas
nossas armas de fé nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas estremecer, cadeias irão se romper enquanto Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável Declare com sua boca nessa manhã. Permita que o Espírito Santo flua através de você. Nós somos livres no Senhor. O Senhor nos deu a liberdade de adorar. Nós estamos em um país que nós somos livres para adorar. Traga sua memória nessa manhã. Muitos de nossos irmãos hoje estão em lugares onde precisam se esconder, mas o Senhor nos deu a liberdade. O Senhor nos deu a liberdade de dizer para Ele e para todos o quanto nós nos amamos, o quanto nós o amamos. Usufrua dessa liberdade. Haverá um tempo em que nós precisaremos nos esconder. Haverá um tempo em que nós precisamos sim colocar a nossa vida, arriscar a nossa vida por amor àquele que mais nos amou. Seja livre nessa manhã.
para viver aquilo que Deus é, para sentir aquilo que Deus é. Nós não estamos aqui nessa manhã por aquilo que Ele faz, mas extremamente por aquilo que Ele é. Seja livre nessa manhã, seja livre para adorar, seja livre para se entregar, seja livre para ser curado, para ser liberto. Senhor, nós declaramos que todas as correntes serão quebradas. Senhor, nós declaramos cura sobre este lugar. Nós declaramos, Senhor, cura sobre a nossa cidade. Senhor, nós declaramos cura sobre o nosso país. Senhor, nós enviamos Teus anjos, Senhor, em cada leito de UTI nessa manhã. Declaro cura, Senhor, sobre cada pessoa enferma. O Senhor foi, mas deixou o Espírito Santo conosco. E Ele disse que obras maiores nós faríamos. Se você está pronto a receber, permita que o Espírito Santo flua através de você. Permita que o Espírito Santo flua através de você. Como um trovão. Proclame ao Senhor nesta manhã. Proclame ao Senhor. Proclame ao Senhor. Ele é Nós grandioso. proclamamos, Jesus. E vem ao céu. Proclame, Senhor, para que o céu venha nesta manhã, Aleluia. O Senhor está aqui neste lugar. Você crê assim? Amém, queridos? Aleluia. O Deus que ordena os ventos, o Deus que acalma as tempestades, Ele está aqui. E Ele é por mim, Ele é por você. A palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, quem
será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, nessa manhã, eu oro sobre cada vida aqui, cada mão levantada, cada coração inclinado. Que isso venha ao encontro agora de cada necessidade. Continua, Senhor. Continua reinando, continua fazendo, continua com liberdade aqui. Toca cada coração com a tua vida, Senhor. Com a tua vida, nós declaramos a vida do Senhor. Que o teu reino venha sobre cada família. Que o teu reino venha sobre a igreja. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta sua mão bem alto e aplauda ao Senhor o mais forte que você puder. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Em nome de Jesus. E continua nesse mesmo espírito. Se aquieta nesse momento. O Senhor continua falando. Durante o louvor, o Espírito Santo me direcionou a uma palavra que está em 1 Reis 19. A partir do versículo 11, fala assim: disse-lhe Deus, 1 Reis 19, 11: sai e põe neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Amém? O Senhor está aqui e Ele está tocando cada coração com a sua presença tranquila, doce e suave nesses dias. Seja tocado pelo Espírito Santo do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Efésios 2. Vou ler do 8 ao 10. Efésios 2, do 8 ao 10. Glória a Deus. Antes de entrar nesse momento aqui, eu queria saber se nós temos algum convidado especial que está aqui hoje pela primeira vez. Priscila, nós temos alguém que está aqui pela primeira vez ou não? Queria convidar quem está aqui hoje pela primeira vez a ficar de pé, por favor. Nós queremos te conhecer. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Queremos dizer que nós já amamos a vida da senhora. A senhora não tem igreja, ou quem sabe está procurando um lugar para congregar, para ser amada e cuidada. Não procure mais. A senhora já encontrou, tá bom? Nós temos o costume de dar muitos abraços aos nossos convidados especiais, mas hoje não será possível. Mas sinta-se abraçado e amado pela igreja. A senhora vai receber um cartãozinho. Coloque o seu nome e telefone. Nós queremos entrar em contato com a senhora. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Efésios 2, 8, fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Querido, esse texto é muito objetivo, ele separa muito bem as coisas. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, e ponto. Então a salvação é pela graça, eu não poderia comprá-la,
Então, a minha oferta, nós estamos no momento aqui da generosidade, a minha oferta, a minha contribuição, meu dízimo, não poderia comprar, né, a salvação em Cristo Jesus. A minha oferta não faz diferença alguma quando o assunto é salvação. Mas, queridos, quem é salvo pela graça é generoso. Ninguém entra no reino de Deus e continua avarento. Ninguém entra no reino de Deus e continua apegado ao dinheiro, acumulando para si. O texto fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E no versículo 10 diz que nós somos feitura dele para as boas obras. Então, nós não fomos salvos pelas obras, mas para as obras. Então, queridos, quem entra no reino de Deus se libertou do poder econômico, do poder de Mamon, para ser um instrumento de bênção para o reino de Deus, para as outras pessoas. As pessoas lá fora amam o dinheiro e usam as pessoas. Aquele que recebeu o reino não ama mais o dinheiro, ama as pessoas e usa o dinheiro para abençoar as pessoas. Então você foi salvo para as obras, e a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E nesse momento de contribuir para o reino de Deus, é o momento de demonstrar que nós fazemos parte desse reino, que nós temos o coração nesse reino, de buscar esse reino em primeiro lugar. Eu quero te convidar a separar o seu dízimo, a sua oferta, com esse entendimento. Eu estou fazendo a obra do Senhor. Eu estou investindo no maior projeto da terra, que é a igreja do Senhor, para que o reino dele venha. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento, por mais um instante. Separe o seu envelope de dízimo, de oferta, do projeto Eu Faço Parte. E você vai consagrar a sua vida, as suas finanças ao Senhor nesse momento. Seja grato ao Senhor, tudo que Ele tem nos dado. Ele tem feito tanto por nós, pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho. E tudo isso vem do Senhor, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Pai, nós te adoramos nessa manhã e te agradecemos, porque tanto o Senhor tem feito por nós. O Senhor é o nosso pastor e nós não temos tido falta de nada. E eu quero orar e te pedir, Pai, sobre cada família aqui, que o Senhor continua derramando a sua provisão, derramando da tua prosperidade, Pai. Que não haja falta de nada. Prospera o emprego, prospera o negócio, prospera aqui, Senhor, cada área das nossas vidas, Senhor. Nós oramos por cada semente depositada aqui, que seja multiplicada 30, 60, 100 vezes mais, para a tua glória, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Sai do seu lugar e deposite aqui a sua oferta com alegria. O Senhor ama quem dá com alegria. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos numa semana difícil, né? No Brasil, no estado de São Paulo. Foi decretado a fase vermelha, onde a maioria dos estabelecimentos foram fechados e tudo mais, mas o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, e no final nós vamos orar sobre esse assunto, para que o Senhor continue guardando a igreja, e que esse vírus venha retroceder, venha cessar essa pandemia em nome de Jesus. Hoje eu quero continuar um tema que eu comecei há 2 semanas atrás. Nós falamos sobre o reino inabalável. Então hoje eu quero trazer para os irmãos o reino inabalável, parte 2. E eu quero conversar com os irmãos sobre um assunto que tem sido chamado na teologia nos últimos tempos, que é o reino invertido, o reino de ponta cabeça,
dentro desse assunto do reino inabalável. Vamos ler novamente Hebreus 12, 28 e 29, que fala assim, vai estar aqui na tela, para você acompanhar, Hebreus 12, 28, você pode abrir a sua Bíblia. Hebreus 12, 28 diz assim a palavra do Senhor: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Feche os seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Senhor, nós somos tão gratos ao Senhor pela Tua palavra. Tua palavra que tem sido lâmpada para os nossos pés, e nós queremos continuar aprendendo com o Senhor, ouvindo a Tua voz, sendo dirigido pelo Teu Espírito através da Tua palavra. E nós recebemos, Senhor, cada palavra que foi escrita para nós, para a nossa edificação, para o nosso entendimento. E nessa manhã nós nos abrimos totalmente, Pai, e repreendemos toda distração, tudo aquilo que vem para roubar a semente da Tua palavra. E nos colocamos disponíveis, Pai, para que o Senhor venha nos mudar, para que o Senhor venha nos transformar de dentro para fora. O Senhor já está dentro de nós, que nós possamos fluir em entendimento, em revelação. Nessa manhã nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado sobre esse reino, o reino inabalável, o reino de Deus que está dentro de nós. Lembrando que o reino de Deus é o governo de Cristo nos corações. Onde alguém se rende a Cristo, aí entrou o reino de Deus. E nós falamos aqui que nós precisamos renunciar ao trono para que Jesus reine. Precisamos depor o nosso ego para que Jesus reine. Nós falamos como que eu faço para entrar no reino. Nós precisamos nascer de novo para entrar no reino de Deus. Domingo passado, o Du pregou aqui sobre chamados do reino, voltado para a área da santidade. O Senhor diz para nós: sede santos, porque eu sou santo. E à medida que nós andamos nesse reino, nós vamos nos tornando parecido com o Rei. De fato, Jesus veio nos trazer um novo modo de vida. Ele não só apresenta boas notícias, mas ele apresenta um reino totalmente diferente. Um reino cujos valores confrontam com o sistema vigente. Todos nós, desde que nascemos, recebemos um sistema de crenças, do meio em que vivemos, a cultura, a própria família, né? Todos esses fatores moldaram o nosso caráter. Recebemos algumas coisas boas, sim, mas a maioria das coisas que nós absorvemos durante a nossa vida, em algum momento, precisarão ser confrontadas com os valores do reino. Reino este inaugurado por Cristo, o qual recebemos dentro de nós. Amém? Então nós recebemos o reino do mundo. Conheci Jesus, recebi o reino de Deus. E eu tenho que fazer uma escolha. Qual sistema eu vou dar a minha lealdade? Algumas pessoas, queridos, até dizem o seguinte: mas depois que eu disse sim para Jesus, as coisas parecem que ficaram mais difíceis, parece que eu estou numa luta, numa batalha. E eu digo para você, exatamente assim. Se você está enfrentando resistência, é sinal que você está no caminho certo. Nós passamos por lutas porque dissemos sim ao reino de Deus. Queridos, as pessoas lá fora parecem bem. Parece que as coisas fluem para elas mais do que para nós, para quem é ímpio, né? Parece que as pessoas para o ímpio, as coisas para o ímpio, parece que acontecem mais, parece que fluem mais. Isso ocorre, sabe por quê? Porque elas estão seguindo o fluxo do mundo. Porém, a esperança delas se limita a esse mundo. E a nossa esperança é eterna. Amém? Nós temos um rei, como diz aquele texto, um rei eterno, imortal, invisível, mas real. A ele seja dado todo o nosso louvor. E esse rei diz para nós: vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero falar com vocês algumas características desse reino inabalável. E para entender melhor, eu quero trazer aqui mais um contexto histórico sobre o momento em que o reino foi inaugurado, o momento em que Jesus entrou na história.
Será que o pai um dia resolveu, acho que eu vou enviar meu filho, vai ser hoje? Né? Eu não creio que foi assim. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, ele veio no momento certo, não poderia haver momento melhor para inaugurar o reino de Deus. E como era o mundo naquele tempo? Nós sabemos que o mundo era dominado pelo Império Romano, não era qualquer império, era um dos maiores da face da terra, considerando vastidão, controle, com a capacidade de instituir cultura e sistema de valores, um reino soberbo e poderoso. Jesus escolheu entrar na história naquele momento. Ele poderia ter escolhido qualquer outro reino. Se fosse para entrar num reino difícil, né, poderia ter entrado durante o reinado de Nabucodonosor, por exemplo, um rei que humilhou Israel, levou o povo cativo, mas ainda não era a hora. Ou Jesus poderia ter entrado durante o reino de Salomão, eram os tempos dourados de Israel, um reino próspero e pacífico, seria legal, mas esse não era o propósito de Deus. E Jesus fala: Pai, eu quero ir durante o Império Romano, eu vou nesse tempo mostrar à humanidade que é possível viver e avançar o reino numa cultura totalmente anti-Deus. Amém? Então, Jesus entrou na história durante o Império Romano. Roma mandava em tudo, tudo pertencia a Roma. O imperador era adorado como Deus. E Jesus entra nesse contexto anunciando o novo reino, confrontando o sistema. E durante o período em que Jesus entrou na história, reinava aquilo que era chamada a Pax Romana. Você pode pesquisar isso na história, que era um período de relativa paz, né, durante o império e tudo mais, e aí chega alguém prometido como o príncipe da paz. Outra coisa interessante é o seguinte, queridos, hoje para nós, referir a Jesus como Senhor e Salvador, é lindo e é bíblico dizer isso, nós falamos isso com naturalidade, mas naquela época, para a igreja primitiva, dizer isto, né, eu tenho um Senhor e um Salvador, que não é o imperador. Queridos, isso era ficar contra o sistema, né? Ficar contra o imperador que era tido como Senhor e Deus. Se você pesquisar na história, quando Jesus entrou na história, o imperador era César Augusto. Ele era filho adotivo do Júlio César, famoso Júlio César, e esse César Augusto, o nome dele, na verdade, era Otaviano, depois ele adotou o nome César Augusto, e ele construiu um templo, mandou construir um templo para que o Pai fosse adorado e ele próprio fosse adorado como Deus. E depois de César Augusto veio Tibério César, que também era filho adotivo do próprio César Augusto. E continuando aqui, queridos, e Jesus fala o seguinte: olha, eu vou fazer uma revolução. Chegou um novo reino, mas a revolução que eu vou fazer é muito diferente do que vocês estão pensando. Nós sabemos que os judeus esperavam um rei político, um rei que fosse restaurar a nação de Israel, e Jesus fala: vocês não entenderam, a minha revolução é outra. Eu preguei aqui há pouco tempo, queridos, sobre o Sermão da Montanha, em Mateus 5, uma espécie de constituição do reino de Deus. E nesse texto, Jesus ensina sobre as bem-aventuranças. Ele fala: olha, o meu reino funciona assim. No meu reino é contrário ao sistema vigente. Vocês estão acostumados a olho por olho, dente por dente. Porém, esse é o sistema do mundo. O meu reino não será assim. A minha instrução é a seguinte: não resista ao perverso. Se te baterem numa face, dê a outra. Se te pedirem uma túnica, oferece também a capa. Se te pedirem para andar 1 milha, ande 2. E aí os discípulos perguntam: e sobre o perdão, mestre? Quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? São 7? Não, não são 7 não. É 7 vezes 7 por dia. Esse é o número que vocês vão perdoar. Queridos, esse é o sistema do reino, um reino totalmente diferente. A Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia pregando o evangelho do reino. Um reino
de ponta cabeça, um reino invertido. Nós conhecemos aqui a história bíblica. João Batista é chamado aquele que veio preparar o caminho do Senhor. De fato, ele pregou o reino até mesmo antes de Jesus, mas eu quero chamar sua atenção aqui para um texto da palavra de Deus. Não sei se você conhece o Cântico de Maria, alguns chamam de Magnificat. Aliás, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Vamos fazer aqui já uma homenagem para as mulheres. Então, quem era Maria? Era uma adolescente, praticamente, muito jovem, pobre, da cidade de Nazaré. E o Cântico de Maria, que está em Lucas 1:46 em diante, é uma obra revolucionária naquele tempo. Só mesmo o Espírito Santo poderia inspirar Maria a dizer aquilo que ela disse nesse texto. E nesse texto aqui, queridos, existem elementos preciosos do reino de Deus. Qual era o contexto aqui? Maria tinha acabado de receber a visita do anjo. Maria, você vai ficar grávida. Aquele que nascer de você vai reinar sobre todo o povo. E Maria responde: mas como assim? Eu não conheci homem algum, eu sou virgem ainda e tal. Maria, o Espírito Santo virá sobre você e você dará a luz ao Filho de Deus. E o anjo continua: Maria, você sabia que a sua prima Isabel, considerada estéril, está grávida de 6 meses? Pois é, nada é impossível para Deus. E após a visita do anjo, Maria pega a bolsa e partiu casa de Isabel. E quando Maria chega na casa de Isabel, ela cumprimenta Zacarias, que estava fazendo o almoço ali, amém? Depois ela vai em direção a Isabel, que devia estar descansando, grávida. E quando Isabel ouve a saudação de Maria, o bebê de Isabel, você sabe quem era, o Joãozinho Batista, ele ficou cheio do Espírito Santo, diz a palavra. Então Maria começa a declarar o seguinte, Lucas 1:46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E aqui começa o texto que eu falei para vocês, que é revolucionário. Versículo 51. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão, de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então, queridos, especialmente os versículos 51 a 53, que texto revolucionário. Versículo 51, ela fala: Deus dispersou aqueles que tinham pensamentos soberbos. Então, ela estava falando aqui, queridos, do Império Romano, dos Césares, adorados como Deus. Mas essa palavra serve também para nós, amém? Então, uma jovem humilde da Galileia, dizendo umas palavras como essa. E ela fala: olha, Deus não está nem aí com a agenda dos soberbos desse mundo. Versículo 52, ela fala: Ele derrubou dos seus tronos os poderosos. Ou seja, a partir de agora quem manda é o céu e não mais a terra. E ela fala, e tem mais, Ele exaltou os humildes. Isso para a época era tremendo. Naquela época, quem era exaltado? Era o rico. Ainda hoje é assim, né? Quem possuía poder, dinheiro, esses são exaltados. Mas o reino de Deus inverte as coisas, exalta os humildes. Versículo 53, Deus encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Que loucura é essa, onde os famintos são saciados e os que se acham alguma coisa, na verdade não tem nada.
E Maria pregou isso ali para Isabel, e João Batista não havia nem nascido ainda, ele estava ali na barriga de Isabel. E finalmente, quando João Batista começa a pregar, a Bíblia, é interessante que a Bíblia faz questão de dizer o seguinte: olha, Tibério César era o imperador, isso está na Bíblia. Pôncio Pilatos era o governador, Herodes comandava a Galileia, mas veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Não é tremendo, queridos? Olha como Deus faz. João Batista começa lá em João 3, versículo 4, ele fala: olha, os vales serão aterrados, os montes vão ser nivelados, os caminhos serão endireitados, os caminhos acidentados serão aplainados. João Batista não estava falando de topografia, de engenharia, de terraplanagem. Ele estava falando de outra coisa. O que é os vales serão aterrados? O que é o vale? Um vale é uma depressão entre duas montanhas. Então, o que isso diz para nós, queridos? Aqueles que têm andado no vale da dor, da tristeza, do desprezo, da perda, todo vale será aterrado. Depois de todo vale, queridos, vem uma montanha. Amém? Se você tem passado por vales, todo vale será aterrado na sua vida, em nome de Jesus. E o que é? Montes serão nivelados. O que é um monte? Monte é um terreno que se impõe. Tem um monte bem ali na frente. É um terreno que se inclina para o alto. Representa o quê? A soberba, o orgulho, a altivez. E em tudo isso, Deus passa por cima, vai nivelar. Amém? O que significa caminhos serão endireitados? Então, queridos, todo caminho torto, toda dubiedade, toda vida dupla, toda hipocrisia, o reino de Deus alinha, coloca o prumo ali. O reino de Deus endireita. Tem aquele ditado, né? O pau que nasce torto, o carpinteiro conserta. Em nome de Jesus, amém? Você esperou que era outra terminação aí, né? O que significa os caminhos serão aplainados? Que fala sobre o caminho acidentado ou caminho escabrosos, né? Não chega a ser uma depressão, mas tudo que está fora do lugar, queridos, será aplainado pelo trator do reino de Deus, em nome de Jesus, amém? Lembrando que o reino de Deus está dentro de nós, amém? Quando nós nos convertemos, passamos a ser governados por outro senhorio, mudamos de reino, estamos sobre nova direção, tem uma plaquinha lá sobre nova direção, estamos debaixo do governo de Cristo, nosso dono é Cristo, quem manda na minha vida é Cristo. Eu quero falar então sobre características do reino inabalável. Até aqui era a introdução. Primeira característica do reino inabalável: o menor é o maior no reino de Deus. Os discípulos estavam querendo saber: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Jesus olha bem para a cara deles. Aí tinha umas crianças aqui, ele pega uma criança no colo: quem não for como essa criança, jamais entrará no reino dos céus. Quem quiser ser grande, seja o menor, seja o servo de todos. E ele, em outro momento, ele fala: eu mesmo não vim para ser servido, mas para servir. E Jesus ensinava muito isso, muitas vezes na prática. Tem um ditado que diz que uma ação vale mais do que 1000 palavras, né? Um rei, queridos, que lavava os pés dos discípulos, e os discípulos ficam escandalizados. Jesus vira para eles e fala: vocês me chamam de Senhor e Mestre, tem razão, eu sou, mas não esqueçam, eu lavei o pé de vocês. No reino de Deus, o maior é o que serve. Amém, queridos? Então, servir é a chave para ser promovido no reino de Deus. Amém? Então, o menor é o maior no reino. Número 2, no reino de Deus, o rei é servo de todos. Queridos, eu falei aqui no começo que os reis da terra, eles querem ser tratados como Deus. O nosso rei, ele abriu mão da sua divindade,
ele não só toma a forma de homem, mas ele se torna servo de todos. Quando nós pensamos num rei, o que nós imaginamos? Alguém que é servido, né, por todos. Então, não tem nada que ele precisar que alguém não vai estar ali servindo. Mas não faz sentido para nós um rei que se diminui, um rei que se rebaixa, um rei que serve o seu povo, um rei humilde, cidadão de Nazaré. Nazaré, naquela época, queridos, era como se fosse... eu não quero falar o nome de nenhuma cidade para não ser um preconceito, né? Mas aquela cidade mais pobre, né? Mas sem nenhuma representatividade, foi de lá que Jesus veio, filho do carpinteiro. Hoje seria filho de alguém de uma profissão comum, né? E Paulo, queridos, é interessante que o apóstolo Paulo, ele era alguém que ele servia ao reino vigente. E um dia, Paulo tem um encontro com Jesus, e ele muda de reino, e ele começa a servir o reino de Deus. E Paulo fala a respeito de Jesus: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, se humilhou até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. E Paulo nos instrui até a mesma atitude de Cristo, que foi servo de todos, para que o mundo possa experimentar o reino de Deus. Amém, queridos? Então, número 2, no reino, o rei é servo de todos. Número 3, no reino de Deus, você é exaltado quando se humilha. Já falei sobre isso anteriormente, mas quero reforçar um pouco mais. Tem uma palavra que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, como eu disse aqui anteriormente, Jesus veio ensinar isso na prática. Queridos, no mundo lá fora, você, às vezes, precisa subir nos outros para crescer. E no reino de Deus, você é chamado a impulsionar os outros a crescer. No reino de Deus, Jesus chega e fala assim: olha, faz o seguinte, eu me abaixo, pode subir em mim para você crescer. Ele basicamente ensinou isso. Ele fala: eu lavo os pés de vocês, façam isso com os outros, sejam humildes. Queridos, nós estamos na geração das redes sociais, né? As pessoas fazem de tudo para serem notadas, para serem famosas. Em Marcos 1:28, diz que Jesus era famoso, ele estava ficando famoso. Pode conferir lá depois, Marcos 1:28. E sabe por que as multidões seguiam Jesus? Não é porque ele buscava reconhecimento. Ele não chamava a atenção para si, ele chamava a atenção para o reino. Quando Jesus curava alguém, vocês lembram? Ele falava: fica quieto, não precisa sair contando que eu curei você, não. Ele queria evitar a fama, para não correr o risco de perder o foco que era a cruz. No reino de Deus, os humilhados serão exaltados. Amém, queridos? E o Senhor te fala para nós hoje: se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele te exaltará em nome de Jesus. Número 4, no reino de Deus, a autoridade vem depois da morte. Aqui é interessante, como assim? Nós aprendemos que para entrar no reino de Deus eu preciso nascer de novo. E para nascer de novo, o velho homem precisa morrer. Amém? Vamos ler 2 Timóteo 2. Vai explicar um pouco melhor essa realidade. 2 Timóteo 2:11. Fala assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém? Queridos, um dos símbolos do reino é a cruz. Então, nós precisamos
tomar a nossa cruz, nós precisamos ir para a cruz também. Para tomar posse do reino, nós precisamos morrer, deixar morrer a velha natureza, as paixões desse mundo e assumir a identidade de participantes do reino de Deus. Mateus 16, 24, mais um texto aqui nesse assunto. Fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Você recebe esse texto? Então Jesus fala: quer me seguir? Eu preciso te falar uma coisa, vai custar tudo para você. Você vai sofrer, vai ser perseguido, mas os humilhados junto comigo serão exaltados ao meu lado. Amém, queridos? Glória a Deus. Número 5. No reino de Deus você é saciado quando se esvazia. Amém? Então, nós nos esvaziamos das paixões, dos padrões do mundo e nos enchemos da cultura do céu. Efésios 5,18 fala: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Continuando aqui, número 6, no reino, os rejeitados são aceitos. Queridos, constantemente, Jesus cruzava o caminho com cegos, leprosos, prostitutas, pecadores da pior espécie. E os fariseus e escribas se sentiam muito espirituais, eles ficavam escandalizados, porque Jesus recebia pecadores e comia com eles. Em Lucas 15, querido, Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Histórias que revelam o coração de Deus. Um Deus que se importa com aquele que se perdeu. Então, no reino de Deus, os rejeitados são aceitos. O rei desse reino, queridos, recebe o filho, mesmo cheio de lama, abraça esse filho, beija e festeja a sua volta. Este é o reino de Deus. Amém? E número 7, partindo já aqui para o final, no reino, todos fazem parte da realeza. Isso aqui é tremendo, né? Hoje, um reinado que é mais próximo, assim, não tão próximo, mas nós conhecemos um pouco da história, é na Inglaterra, né? É tão interessante a Inglaterra, que os ingleses, eles possuem muito carinho, né, pela família real. Parece que são da família, né? Eles defendem, né, a família real e tudo mais. No nosso caso, queridos, não só parece, nós fazemos parte da família real. Nós nos assentamos na mesa do rei. Qual rei que dá autoridade para o seu povo? Qual rei que nos convida a governar junto com ele? Esse é o nosso rei. No reino, todos fazem parte da realeza. E partindo aqui para o final, hoje nós teremos a Santa Ceia do Senhor. E um dos propósitos da ceia é a gente lembrar que um dia Jesus voltará. Então, o túmulo vazio, queridos, nos lembra da morte de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus e da volta triunfal que um dia acontecerá. E o Senhor nos diz: olha, vocês já receberam o reino inabalável, mas um dia o rei voltará em sua plenitude. E até lá, queridos, nós estaremos aqui ligando as coisas do céu, ligando aqui na terra. Até lá, nós vamos ficar clamando: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E para os que oram assim, queridos, para os que buscam o reino, se cumprirá o que está escrito em Mateus 25, 34.
Eu quero te convidar a ficar de pé para a gente ler esse texto aqui de pé. Em nome de Jesus. Mateus 25, 34, está aqui na tela. Para aqueles que têm buscado o reino, aqueles que têm sido instrumento do reino de Deus. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Amém, querido? Se você tem buscado o reino, se você tem procurado viver a cultura do reino, os valores do reino, tem abandonado o sistema do mundo e absorvido o sistema do reino de Deus, você ouvirá: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. E eu quero falar especialmente para aqueles que não esconderam o seu talento, queridos, aquele que tem servido ao Senhor e tem servido ao seu reino. Nós falamos aqui que uma das características do reino de Deus é o serviço. Mateus 25, 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Amém. Feche os seus olhos por um instante. Nós vamos nos preparar aqui para a ceia do Senhor. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Pai, nós te louvamos nessa manhã pelo teu amor. Oh, que amor é esse que se deu por nós, que conquistou para nós uma vida plena, uma vida abundante, que nos convida a sermos participantes do teu reino. Nós pedimos nessa manhã, Senhor, nos ajuda a receber esse reino dentro de nós, que possamos viver de maneira que agrade esse Rei amado e maravilhoso, que nós possamos receber dentro de nós cada uma dessas promessas, Pai, que nós ouvimos aqui nessa manhã, de que o menor é o maior no reino dos céus, de que no reino dos céus nós somos exaltados quando nos humilhamos, que possamos aprender com o Senhor que se esvaziou, que possamos entender que precisamos renunciar toda a vida velha, receber o reino dentro de nós, que a autoridade vem depois da morte, que tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai, que seja pregado na cruz, e que recebamos, Pai, a Tua vida, recebamos o Teu caráter sobre nós, que possamos nos esvaziar, para que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito Santo, possamos entender, Pai, que no Seu reino os rejeitados são aceitos. Nós não merecemos assentar na sua mesa, nós não merecemos estar diante desse Rei, mas o Senhor nos convida pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nos convida inclusive a sermos parte da realeza, a governar junto com o Senhor. E nesse momento nós oramos, Pai, por cada um aqui, que possamos receber esse reino dentro de nós. Oramos pela igreja, que seja um instrumento do Teu reino nesses dias. E oramos pelo Brasil, Senhor. Oramos contra todo vírus, Pai. Oramos contra essa pandemia, Pai, em nome de Jesus, que venha retroceder, que venha cessar, que toda praga cesse nos céus do Brasil, em nome de Jesus. Que o Teu reino venha, Pai, sobre cada canto dessa nação. Nós clamamos, Senhor, nós clamamos as Suas promessas, Pai, guardando o Seu povo. Pai, guarda a Sua nação, guarda a nossa nação, Pai, livrando, Pai, desse vírus, dessa enfermidade, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, Senhor, a mão do Senhor, a intervenção do Senhor,
e cancelamos, Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, quem pode participar da ceia do Senhor? Aqueles que estão em comunhão com o Senhor e em comunhão com o seu reino, em comunhão com o corpo de Cristo, mas não sem antes examinar a si mesmo. Faça um exame aí no seu coração e participe da ceia. Se precisar liberar o perdão na vida de alguém, ou se você precisa pedir perdão para alguém, fale para o Senhor nesse momento. O perdão é um dos pilares do reino, é um dos princípios do reino de Deus, e nós não podemos participar da ceia com nenhuma mágoa, nenhuma mancha em nosso coração. Examine o homem a si mesmo e participe da ceia. Eu quero pedir para os irmãos, para as irmãs aqui servirem as pessoas nos seus lugares, para não precisar vocês virem aqui na frente. Pode servir os irmãos em nome de Jesus. Aquele texto que nós lemos, 2 Timóteo 2, fala assim: essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, ainda assim Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Queridos, nesse tempo que nós participamos da ceia, que nós possamos deixar morrer toda a natureza humana, todo o sistema do mundo, e possamos viver com o Senhor, que possamos perseverar em sermos cidadãos desse reino. Nesse momento eu quero te pedir que você continue refletindo sobre os valores do reino, sobre a cultura do reino, tudo isso que nós temos aprendido aqui sobre esse assunto. Fala assim: Senhor, eu quero deixar esse reino se manifestar em mim, eu quero viver de maneira que agrade o Senhor, que o Senhor possa reinar em cada área da minha vida, em nome de Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão.
semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém, queridos? Você vai tomar desse cálice, lembrando que você já recebeu um reino inabalável dentro de você, em nome de Jesus. E que você possa se dedicar a esse reino, que você possa entregar sua lealdade a esse reino, porque nós não poderíamos ter um rei mais amável, um rei mais desejável, um rei que é servo de todos. Por isso, tome do cálice em nome de Jesus. Me ama, Ele 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 me ama, Pai, nós recebemos, Pai, o Teu amor. Que Você possa gerar em nós, Pai. Que Você possa gerar em nós, Senhor, fome e sede por esse amor. Que o Senhor possa, ó Deus, nos fazer entender que o amor do Senhor já foi derramado em nosso coração pelo Teu Espírito. Que possamos amar o Senhor, que possamos amar o Seu reino, que possamos amar uns aos outros em nome de Jesus, Pai. Vem sobre a Tua igreja, Senhor. Manifesta-se aqui, Pai. Continua falando conosco durante a semana sobre tudo isso que nós ouvimos do Senhor. Que essa palavra seja gravada em nosso interior, seja gravada em nosso coração, que nós já recebemos o reino inabalável, que possamos viver de maneira que agrade o nosso Rei. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos.